Meus irmãos, a paz do Senhor. Sou grata a Deus por mais essa oportunidade que nós estamos neste momento, nesta manhã, de compartilhar a palavra de Deus, mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos estar socializando a nossa lição através do nosso Instagram. E nós devemos ser gratos a Deus por isso, porque a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor, porque, sabendo que há um decreto e nós estamos assim em obediência ao decreto estadual, ao decreto municipal, mas estamos realizando a nossa EBD. Então, que nessa manhã você aprenda da palavra de Deus, essa lição tão importante para nossas vidas. Estamos estudando a nossa lição, que tem como tema geral o verdadeiro pentecostalismo. E hoje nós vamos estudar, aprender a lição número 9, hoje dia 28 de fevereiro de 2021. E um tema bastante importante, vivendo o fervor espiritual. Então esse tema, ele sugere o enchimento do Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo. E nessa lição nós vamos entender que essa expressão, ela se refere tanto em o crente ser batizado com o Espírito Santo, como também o crente, ele viver uma vida plena no Espírito. Então, nós vamos entender essa interpretação, nós vamos hoje ter essa compreensão, esse entendimento, através da nossa lição. Então, o nosso texto áureo, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa aqui é uma orientação que o apóstolo Paulo está dando aos Efésios, no capítulo 5, que é o texto base da nossa lição de hoje, o capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 15 ao 20. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E nós vamos entender posteriormente na nossa lição o que ele quis dizer aqui nessa verdade prática. Que orientação é essa? Que orientação importante é essa para a vida do crente? Na verdade prática, diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então, nós podemos entender que esse termo, encher do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, vai depender do contexto. E que pode ser revestimento de poder, que foi o que aconteceu lá em Pentecostes, Atos 2, ali no verso 4, quando a palavra de Deus diz que eles foram cheios do Espírito, eles foram batizados, eles receberam um revestimento de poder, para que eles tivessem mais ousadia, mais unção sobre a vida deles, para pregar a palavra de Deus, para ganhar almas para o Senhor, fazer a obra de Deus. Mas também, em outras passagens, no próprio livro de Atos, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito, se referindo a Pedro, se referindo a Paulo. E aí nós entendemos que nesse contexto, esse ser cheio do Espírito está falando de uma vida de devoção a Deus. Porque ser cheio do Espírito é viver uma vida plena e em Espírito, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida que honre a Deus, uma vida que seja uma vida onde perpassa pela ética cristã, no testemunho, na conduta, no comportamento. Isso também é ser cheio do Espírito. E aí nós entendemos aqui que ser cheio do Espírito Santo, no momento que o crente, que um homem, uma mulher, aceita o Senhor Jesus, faz a profissão de fé, aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, ele ali se torna... ele recebe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já passa a habitar nessa pessoa. Então ali ele já é cheio do Espírito, mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo. Amém? Então é isso que a nossa lição hoje vai nos ensinar, vai descrever para a gente. E o objetivo geral da nossa lição é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual.
Então, o crente cheio do Espírito Santo, nós precisamos entender essa necessidade de preservar, de conservar o fervor espiritual. Que a própria lição vai nos dizer que o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, esse trabalho do Espírito Santo, ele é dinâmico, ele não é estático. Então, o crente que tem o Espírito Santo, o homem, a mulher de Deus, que serve ao Senhor, ele precisa entender isso, que ele precisa e deve crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, porque o Espírito Santo trabalha nele, capacita a vida dele para isso, para esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, a nossa lição hoje é dividida em 3 tópicos, não é? No tópico 1, nós vamos estudar sobre a importância da devoção pela palavra de Deus e pela oração. No tópico 2, nós vamos entender a importância em manter-se cheio do Espírito. E no tópico 3, né, a lição vai nos ensinar a sermos vigilantes contra a frieza espiritual. E aí o apóstolo Paulo, ele descreve algumas características importantes para a vida do crente cheio do Espírito Santo, né? Ele descreve, ele narra ali algumas características que nós vamos entender no tópico 3. Então, a introdução diz assim: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2:24, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Foi um acontecimento, né? Foi um momento na igreja primitiva, foi o cumprimento de uma promessa que o Senhor fez, né? O Senhor havia feito para eles. E o Senhor disse: olha, se vocês ficam todos aqui, né? Porque descerá sobre vós. Então, essa promessa, ela aconteceu. O Espírito Santo veio, e a Bíblia diz em Atos 2:4 que todos foram batizados. E nós já estudamos sobre isso, né? A própria lição 3 da nossa revista aqui tratou sobre isso. E hoje nós vamos também aprender igualmente que ser cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito Santo, né? Eu fiz uma introdução falando isso, o que exatamente a nossa introdução traz. Então, esse termo, essa expressão, nós precisamos entender a sua contextualização para nós aplicarmos na nossa vida, né? Como crentes, como servos de Deus. Foram batizados no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, que também é uma ação do Espírito Santo em nós, para que nós possamos viver em plenitude no Espírito, independente de ser batizado ou não com o Espírito Santo. Então, o ponto 1 da nossa lição diz assim: a importância da devoção, da palavra e a oração. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele precisa ter esse zelo, esse apego pela palavra de Deus, esse zelo pela oração e esse zelo pelo jejum, pela consagração, né? Porque uma vida, a vida do crente, ela precisa ser uma vida baseada, firmada na oração, na leitura da palavra. E é isso que esse ponto vai deixar claro para a gente. Então, o que diz aqui o nosso tópico primeiro? O apego à palavra de Deus e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então, nós precisamos orar, nós precisamos nos comunicar com Deus, nós precisamos ter esse tempo de intimidade, de comunhão, né, de busca pela presença de Deus. E nós precisamos também ler a palavra de Deus, fazer a leitura da palavra. Por quê? Porque é um hábito indispensável, porque através da palavra, Deus fala conosco, né? A palavra de Deus, é isso que a gente já está falando, é a palavra, né? Então, as escrituras sagradas são aquilo que Deus deixou para nós, para nos instruir, para nos edificar, para nos ensinar, para que nós sejamos abençoados através dessa leitura e colocando em prática nas nossas vidas. Então, aí no primeiro tópico diz assim, vai falar sobre a devoção. Então, o que é a devoção?
né? Por que um crente cheio do Espírito Santo precisa ter devoção? Então, a lição diz assim: a ideia de devoção significa apego, dedicação, zelo, né? Como o nosso apreço pela oração. Então, devoção está falando sobre zelo, sobre apego, não é? Sobre dedicação a alguma coisa. E nesse caso aqui está falando sobre a oração, sobre o amor pela palavra e o apego pelo jejum. Então, a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, são exercícios importantes, né? Exercícios espirituais para a igreja do Senhor. Se nós formos analisar, fazer um retrospecto dos nossos antepassados, né? Dos crentes, dos cristãos antepassados, nós vamos perceber que eles eram crentes que oravam muito, né? Os pioneiros do pentecostalismo, os irmãos que nos antecederam, né? Os próprios irmãos da igreja primitiva. Então, a oração precisa ser algo constante na vida do crente. Precisa ser algo assim, é algo indispensável. Porque se nós não tivermos ligado com Deus, né, diariamente, a frieza espiritual pode se achegar a nós. Mas quando nós oramos, quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, né, que buscamos essa presença, que entregamos aquilo diante do Senhor, todas as nossas necessidades, né, os nossos desafios, as nossas lutas, né, as nossas orações também de gratidão, de agradecimento diante de Deus, tudo isso é importante para a nossa vida espiritual, né? Então, a oração deve ser uma característica dos crentes, né, contemporâneos, assim como foi antigamente. É uma necessidade da igreja. E aí o escritor, irmãos, termina aqui no finalzinho do tópico, dizendo que a oração é importante, o jejum é importante, né, a leitura da palavra. Aí no final, ele coloca um ponto bem interessante, que ele diz assim: mas tudo isso, esses três exercícios espirituais, eles se tornam mais eficazes quando acompanhados da santificação, da humildade, da prudência e da sabedoria. O que Paulo está dizendo no verso 15, né? Quando ele diz isso? Ele está dizendo que a nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivos de exibição, né? Se nós oramos, se nós jejuamos, se nós lemos a palavra, que isso não se torne uma prática de exibição, né? Mas que sirva exatamente para o nosso crescimento espiritual, para que nós assim tenhamos mais intimidade, mais comunhão com o Senhor. É esse o objetivo da oração, né? Esse crescimento, esse desenvolvimento na presença de Deus. Nós dizermos assim: Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, né, em todas as áreas da minha vida, e não para exibição. E que haja em nós essa prudência, essa humildade, essa sabedoria de nós reconhecermos que somos, sim, dependentes de Deus, dependentes, né, do Espírito Santo, desse agir, né, dessa transformação diária, de nós estarmos buscando esse fervor espiritual a cada dia. Então, é isso que diz aqui o nosso ponto, o nosso tópico primeiro. E aí nós vamos agora para o ponto 2, que diz assim: a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, né, que diz: a oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Todos nós já ouvimos nesse jargão, e não existe, de fato, uma vida espiritual que não seja abundante em oração. A declaração das Assembleias de Deus, o escritor, ele pontua aqui dizendo que a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio da palavra ou do pensamento. Então, a oração é como se ela fosse a alma do cristianismo, né? Ela que dá vida, ela que expressa a nossa total dependência de Deus. E o próprio Senhor Jesus, irmãos, se nós formos, né, lendo a Bíblia, nós vamos entendendo isso. Ele tinha o hábito de orar, né? Então, ele sendo Deus, mas ele também sendo homem,
né, porque ele se fez carne e habitou entre nós, ele tinha a necessidade de orar. Ele tinha os seus momentos de oração, de buscar a presença de Deus. E o que nós aprendemos com essa atitude de Jesus, né? Que ele entendia a necessidade de estar em comunhão com o Pai. Ele tinha a necessidade, como homem, de estar perto de Deus, de falar com o Senhor, né? De expressar ali as suas lutas. E bem assim somos nós precisamos ter esse hábito, né? Esse exercício espiritual, de nos colocarmos diante de Deus, de nos humilharmos, de dizer ao Senhor, eu sou dependente, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença. E assim o Senhor, ele vai nos abençoando, vai nos dando vitória, vai nos ajudando nessa caminhada. E aqui no finalzinho do tópico diz assim, essa prática, ela deve ser particular e espontânea, né, e contínua. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Por quê? Porque a leitura, ela traz conhecimento. A leitura, ela traz a sabedoria, né? Ela nos ensina. E com isso, nós aprendemos, através da palavra de Deus, a sermos sábios, a sermos prudentes, né? A termos uma vida pautada na palavra de Deus. Então, esses dois pontos aqui nesse primeiro ponto da nossa lição, esses dois tópicos dizem exatamente sobre isso, sobre a devoção, a oração e a leitura da palavra. E o terceiro tópico vai falar também sobre o viver sabiamente, que o apóstolo Paulo, lá no verso 15, né, da nossa leitura bíblica em classe, que está lá em Efésios 5, do 15 ao 20, ele fala sobre os prudentes, sobre os sábios e sobre os nécios. E é isso que nós vamos entender agora. Então, diz assim, o viver sabiamente. Esses exercícios espirituais, eles precisam ser colocados em práticas no nosso dia a dia, né? Diferentemente dos nécios, o que o apóstolo Paulo está dizendo aí no verso 15, ó, andeis prudentemente, andeis com prudência, não como os nécios, mas como os sábios. E aí, qual é o significado dessa palavra nécios? Né? Qual é o significado, qual é o sentido dessa palavra? Por que o apóstolo Paulo usa essa palavra e faz assim esse contraponto, né? essa contradição entre o nécio e o sábio? Então, o que ele está dizendo para nós é que a palavra nécio, ela significa tolo, sem juízo, é alguém insensato, alguém que age sem pensar, alguém que toma suas decisões baseadas nas suas próprias convicções, né, no seu próprio conhecimento, não é, na sua própria sabedoria. Então, é isso que Paulo está dizendo, para nós não andarmos como os nécios, mas como sábios, como prudentes, através da leitura da palavra de Deus, através da oração, da nossa dependência no Senhor, né, no Senhor. Então, Paulo aqui, ele está contrastando a sabedoria cristã, que vem do Espírito, né? Porque a nossa sabedoria, ela vem do Espírito, e é por isso que as pessoas não entendem. Porque só quem vive no Espírito, só quem é cheio do Espírito, entende essas orientações trazidas na palavra de Deus. Então, Paulo está fazendo esse contraste, né, entre esses dois termos. Então, essa sabedoria, a nossa sabedoria vem do Espírito, como a insensatez dos pagãos, né, que não vem, né, a insensatez, a tolice, né, a pessoa que age impensadamente. Isso ele deixa claro no verso 17, onde ele, né, traz esse termo, onde ele usa esse termo, insensato, nécio. E aí o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós o quê? Que nós devemos priorizar, que nós devemos nos submeter à vontade de Deus em nossas decisões, que nós precisamos submeter as nossas atitudes, né, as nossas tomadas de decisões, não focar, né, nas aparentes vantagens que o mundo traz, né, naquilo que aparentemente é bom para nós, mas que nós devemos ser sábios, ser prudentes e tomar as nossas decisões, as nossas atitudes mediante
a sabedoria que vem do Espírito, né? A prudência que vem do Espírito. Isso em tudo, irmãos, na nossa vida, em todas as áreas, né, da nossa vida, em todas as decisões que nós formos tomar, nós precisamos priorizar a vontade de Deus, né, para viver sabiamente, né? Nós precisamos entender essa necessidade, né, de sermos cheios do Espírito e nos colocar na total dependência do Senhor, nos colocar na total dependência da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, isso é viver sabiamente dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo vem aqui orientando os Efésios e que nesta manhã o Senhor também nos ensina através dessa lição, através desse ensino que nós precisamos nos colocar na dependência de dizer, Senhor, eu dependo, eu preciso, né? A sua vontade é melhor que a minha decisão é essa, mas eu prefiro a sua. Eu quero viver a sua vontade para a minha vida. Eu quero tomar as minhas atitudes, as minhas decisões dentro daquilo que o Senhor tem para mim, né? Dentro dos planos, dos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Isso é viver sabiamente. E por último, para fechar o nosso ponto primeiro, vem falando sobre redimir o tempo. Olha que interessante, redimir o tempo. Então, o crente cheio do Espírito Santo, que já foi selado pelo Espírito, que já vive, que já vive esse privilégio de ter essa presença, de ser cheio do Espírito Santo, ele também precisa entender sobre redimir o tempo. E aí esse verbo redimir significa aproveitar o melhor possível do tempo, aproveitar as oportunidades aqui nesse contexto. É isso que Paulo está dizendo, né? Aproveitar esse tempo que Deus te deu, né? Porque nós sabemos que o tempo, aqui nesse sentido, ele está falando de ocasião, de oportunidade. Então o apóstolo Paulo está aqui dizendo que os crentes cheios do Espírito Santo, eles precisam viver sabiamente e aproveitar as oportunidades. Aproveitar o tempo, era isso que ele estava dizendo para eles ali em Efésios. Vocês precisam otimizar o tempo de vocês, aproveitar o tempo de vocês, porque vocês agora são crentes em Jesus, vocês agora servem a Deus, e vocês precisam aproveitar esse tempo para quê? Para fazer a obra de Deus, para falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Aproveitar o seu tempo para se dedicar, mesmo nas situações difíceis, mesmo em situações, em dias difíceis, como esses que nós estamos vivendo. Aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, para falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, nós crentes cheios do Espírito Santo precisamos aproveitar, entender e agarrar essas oportunidades, esse tempo para falar de Jesus, para fazer a sua obra e dedicar-se ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, aproveitar o nosso tempo, nos organizar. Hoje em dia, né, nós vivemos assim numa correria tão grande, dias difíceis, de muita luta, mas nós precisamos entender que o Senhor, ele conta com a gente para fazer a sua obra, né, para estar disponível para o chamado, para o serviço na sua casa, porque a obra do Senhor, ela não para. E o Senhor, ele está nos chamando, está nos convidando a organizar o nosso tempo, né? Mesmo na correria, mesmo no dia a dia difícil, a gente tirar esse tempo para Deus, fazer sua obra, falar de Jesus, falar dessa salvação, né? Que somente em Cristo Jesus é possível. Amém? Então esse foi o nosso primeiro ponto da nossa lição. Nós agora vamos seguindo aqui para o ponto 2, que fala sobre a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Então, no ponto primeiro, nós falamos sobre a devoção, a leitura da palavra, o jejum, a consagração, que são exercícios espirituais que devem ser constantes em nossa vida. E aí agora o escritor traz para a gente essa importância de preservar de nós, né, cada um de nós, se preservar cheio do Espírito.
Porque quando nós aceitamos Jesus, né, nós já fomos selados pelo Espírito Santo, mas nós precisamos preservar isso. Nós precisamos conservar isso em nós, né? Nós não podemos deixar isso se acabar. Nós não podemos aceitar que a frieza espiritual se aproxime e se achegue a nós, né? Mas ao contrário. Então, aqui na introdução, diz assim, do ponto 2, a obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica, ela está em movimento, irmãos, né? Ela não é algo estático, né? Do jeito que eu aceitei, eu vou me manter a minha vida espiritual durante toda a minha caminhada cristã. Não é isso. A vida cristã, né, do crente cheio do Espírito Santo, ela é dinâmica. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo ela é uma obra dinâmica, né? Ela está em movimento, ela está em desenvolvimento. Então, ele não fica estático a partir da sua conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Então, o que é reacender? É acender sempre, é buscar sempre, né? É uma atividade diária, uma atividade constante no nosso dia a dia. Não podemos confundir com a expressão ser cheios do Espírito Santo, como lá em Pentecostes, né? Que na minha introdução eu já disse isso, né? Então a gente precisa entender, interpretar dentro da contextualização, dentro do contexto bíblico. Então, aquilo que eu já falei no início, e foram cheios do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo se refere ao batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, a capacitação do alto, né, a unção, a ousadia para fazer a obra, e essa dinâmica, né, esse movimento, esse trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, essa obra do Espírito Santo constante em nós, está falando sobre a necessidade de nós não deixarmos essa chama apagar, de nós não permitirmos que a frieza espiritual se achegue a nós. Amém? Para que a gente faça a obra de Deus, testemunhe sobre Jesus, que a nossa vida seja uma vida de testemunho, né? Viver em plenitude é isso, ter uma vida de testemunho, uma vida que honre a Deus nas nossas práticas, no nosso comportamento, né? Naquilo que nós fazemos, não apenas na igreja, mas em todos os lugares, na nossa casa, no nosso lar, né? No nosso trabalho, na faculdade, em todos os lugares. Isso é ter uma vida plena no Espírito. E aí vem o ponto primeiro, né? O tópico 1, né? Do ponto 2. E aí o apóstolo Paulo diz assim no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho. E o que é que isso quer dizer, né? Lá em Provérbios 23, 31, Salomão também fala sobre isso. Ele diz assim, não olheis para o vinho. Então essa passagem, ela explica, né? Nos faz entender que as consequências da bebida, do vinho, são destrutivas para a nossa vida. E aí, essa palavra quer dizer o quê? O que está nos dizendo? O que está nos orientando? Aliás, Salomão aqui traz até uma comparação. O próprio escritor traz uma comparação, dizendo para nós o seguinte, que essa passagem em Provérbio, que traz consequências destrutivas da bebedeira, né, e é comparada com a picada de uma cobra. Né? O autor aqui faz essa comparação. O que ele está dizendo? Que traz consequências. Né? A picada de uma cobra traz o que para o nosso organismo? Consequência. Né? É prejudicial para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, quando existe essa comparação, o que Salomão e o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, que embriagar com vinho também traz consequências, traz prejuízos, não para a nossa vida física, né, como a picada de uma cobra, mas para a nossa vida espiritual. E aí a palavra usada aqui para contenda significa que esse termo, não vos embriagueis com vinho, ele significa o quê? Que vai trazer prejuízos, né? Está associado à devassidão, à dissolução, né? À violência, à contenda, à briga, à separação. Se nós formos analisar uma pessoa que se embriaga,
né? Uma pessoa que se embriaga, as consequências são destrutivas. Então é isso que Paulo está dizendo e que a gente está aprendendo nessa manhã, que nós não devemos nos embriagar com vinho. Por quê? Porque essa conduta é incompatível com a ética cristã. Então Paulo estava dizendo, olha, vocês não devem se embriagar com vinho, né? Vocês não devem viver de bebedeiras, porque isso vai trazer destruição para vocês. Isso vai trazer separação, isso vai trazer violência, isso vai trazer divisão. Então, não podemos viver em contenda. Isso é incompatível com a ética cristã. Mas é muito comum entre as pessoas pagãs. Por quê, irmãos? Porque, como o escritor coloca aqui no final, porque muitas vezes as pessoas lá fora procuram essas práticas ou praticam esses atos para quê? Em busca da felicidade, dos prazeres mundanos, né, que resultam sempre em destruição. Então, nós não precisamos disso, é isso que Paulo está dizendo. Nós não precisamos viver assim, porque além de não condizer com a nossa vida, com a nossa fé, vai nos prejudicar. Vai nos prejudicar socialmente, espiritualmente. Nós precisamos estar atentos a isso, né? E aí, em seguida, o escritor já vem trazendo. Paulo disse, não vos embriagueis com vinho. E aqui no ponto 2, em seguida, ele já diz, mas enchei-vos do Espírito. Então, Paulo está dizendo que é algo contrário. O que nós precisamos fazer é algo que as pessoas lá fora não fazem. E que nós, como cristãos, não devemos fazer o que elas fazem, né? Se embriagar, se envolver em contendas, em violência. É isso que o tópico está nos ensinando. Mas, ao contrário, enchei-vos do Espírito. E aí, essa expressão aqui no tópico 2 está falando sobre o enchimento do Espírito, sobre a renovação do Espírito, sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente. Essa ação que não é estática. Por quê? Porque nós somos renovados a cada dia. E essa experiência, o escritor deixa claro aqui para a gente, essa experiência acontece em nossos dias e isso acontece desde o Pentecostes. Então, ali no Pentecostes, quando eles foram batizados, eles já tinham o Espírito Santo, né? Eles já tinham ali andado com Jesus, né? Eles já tinham vivido ali as experiências com o Senhor. Eles, porém, não eram ainda batizados com o Espírito Santo, mas eles já tinham o Espírito Santo, eles já tinham sido renovados, porque eles já tinham tomado essa decisão de servir ao Senhor, de andar com Ele, de fazer a sua obra. Então, eles já eram salvos. E aqui a lição é bem clara em dizer que todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo ou não, têm o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo está se referindo aqui à plenitude do Espírito em nossa vida. A plenitude, a viver, a nos comportar, porque agora nós somos cheios do Espírito, porque agora nós vivemos essa plenitude. Então, esse tópico aqui deixa claro que todos os crentes, né, que têm o Espírito Santo, todos os crentes que assumiram um compromisso com o Senhor, eles têm o Espírito Santo em suas vidas, independente de serem batizados com o Espírito Santo ou não. Nós precisamos entender, né, essa contextualização, esses dois contextos, né, o uso dessa expressão dentro desses dois contextos. Amém? Então, nós vamos passando aqui para o tópico 3, que diz assim, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Então, o escritor traz para a gente, sobre essa importância, um passo a passo. Primeiro, o apóstolo Paulo orienta eles a não viverem embriagados, né? Não vos embriagueis com vinho. Depois ele vem falando sobre mais enchei-vos do Espírito. Paulo estava dizendo, olha, dia a dia, todos os dias, busquem ser cheios, busquem uma vida reta, busquem uma vida íntegra, uma vida que agrade a Deus. Façam aquilo que agrade ao Senhor, façam a vontade do Senhor. E para terminar, ele agora vem falando sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí o escritor diz assim, como já foi estudado na lição 3,
e em outras passagens, foram cheios do Espírito Santo, né? Cheios do Espírito Santo, lá em Atos 2, 4, diz respeito ao batismo com o Espírito Santo. Mas não é o caso em Efésios 5,18, que é o texto base que nós estamos estudando. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Então, os irmãos percebem que é algo distinto, né? São contextos diferentes. É aquilo que eu já venho explicando aqui desde o início. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, e ser cheio do Espírito Santo é algo que é diário, é constante, é uma busca. Então, o significado de palavras e de expressões bíblicas precisam ser entendidos e interpretadas à luz do seu contexto, que é aquilo que nós já, né, estou falando aqui desde o início, desde a nossa introdução, para ficar bem claro para a gente. Então, irmãos, é isso que a lição está dizendo, né, que os contextos são diferentes. Ser cheio do Espírito Santo é essa vida, essa busca, essa plenitude, né, esse crente que ele passa por lutas, mas ele glorifica a Deus, ele entende que ele depende do Senhor, ele ora, ele jejua, ele consagra, ele lê a Bíblia, né, ele é um testemunho de vida, ele é um exemplo de vida, de cristão, diante de Deus e diante dos homens, né? E a expressão também pode se referir, cheios do Espírito Santo, como ser batizado no Espírito Santo, né? Vai depender do contexto que ela se refere. Então, esse é o nosso ponto 2, né? O ponto 2 da nossa lição, falando sobre a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Não deixar, irmãos, essa chama apagar. Ao contrário, desejar mais, querer mais, buscar mais, desejar o crescimento, né? Se você tem um chamado, invista nesse chamado, né? Porque o Espírito Santo capacita. E aqui é isso que a lição está dizendo, ele nos ajuda a desenvolver a nossa vida espiritual, né? Na dependência dele. Então, essa busca constante, esse dia a dia ligadinho com o Senhor, né, buscando a presença de Deus, declarando, dizendo, né, compreendendo, entendendo que nós dependemos do Senhor dia a dia. E por último, no nosso ponto 3, vai falar sobre sermos vigilantes contra a frieza espiritual. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele descreve algumas características sobre o crente cheio do Espírito Santo, né? Ter essa vigilância contra a frieza espiritual. E algumas características são importantes para nós compreendermos isso. Então, aqui diz assim, você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheios do Espírito. Mas como identificar alguém cheio do Espírito, né? Vem essa pergunta para nós, como identificar? O apóstolo Paulo apresenta pelo menos 3 características para isso. Como identificar um crente cheio do Espírito? Primeiro, é um crente que tenha um testemunho transbordante, é um crente que tem uma vida de gratidão e também é um crente que vive em submissão. Olha que interessante, né? 3 características que demonstram o crente ser cheio do Espírito Santo. Uma vida transbordante, uma vida de gratidão e uma vida de submissão. E o que é uma vida, né, de um testemunho transbordante? O que significa isso? Aqui o escritor, né, dentro daquilo, da perspectiva que o apóstolo Paulo orienta, lá no verso 19, melhor, no 20, ele diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No 19, antes, irmãos, ele diz assim, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com o vosso coração. Então, esse testemunho transbordante, ele está baseado no versículo 19, né, que está falando sobre os cânticos,
né, sobre os cânticos espirituais, né, que é um sinal evidente de um crente cheio do Espírito Santo. Porque esses cânticos são expressões de alegria. Os cânticos espirituais são expressões de alegria e de louvor a Deus. Independente, irmãos, é aquele... Eu estava estudando essa lição e visualizando isso. Né? Aquele crente que mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, ele está ali, ó, louvando ao Senhor, né? Demonstrando gratidão. Ele está ali adorando, né? Louvando, expressando sua alegria em servir a Deus. Então, esse testemunho transbordante, ele independe da circunstância. Ele independe daquilo que você está passando, né? Nesta manhã, eu não sei como é que você está, que você se encontra, mas que você cante ao Senhor, né? Que você louve a Deus com cânticos espirituais, né? Expressando sua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e nós precisamos demonstrar ao Senhor, né? De não somente servir a Deus, de nos alegrar, de louvar ao Senhor nos momentos de bonança, mas também nos momentos de dificuldade, de lutas, né? Nós estamos ali firmes, adorando ao Senhor, confiando, nos alegrando no Senhor, sabendo que Ele está na direção de tudo, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Então, esses cânticos de alegria e de louvor a Deus, eles são importantes, né? São características do crente cheio do Espírito Santo, né? Então, são cantos de adoração, cânticos de gratidão. E aqui no texto, o escritor, né, colocou algo tão importante, que ele narra algo tão importante, quando ele diz assim que muitos desses cânticos são adaptados, muitos desses salmos, né? Ele vem falando dos salmos, né? Salmodiai ao Senhor, com os instrumentos, né? Com a nossa voz. E isso é importante na vida do cristão. Muitos deles são adaptados às músicas até hoje no judaísmo, e também pelos cristãos, no judaísmo e também no cristianismo. Então, hoje, os judeus, os cristãos, usam muito ainda os salmos, né, para louvar a Deus, né, em forma de gratidão, em forma de adoração, né, de expressar a alegria a Deus através dos salmos e dos cânticos espirituais. Então, nós precisamos, né, ser esse crente cheio do Espírito, que cante, que adore a Deus, né? A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Então, quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos testemunhando, né, que o Espírito Santo habita em nós. Né? Esse testemunho, ele transborda, né? Ele vai além das nossas lutas, ele vai além das nossas circunstâncias, daquilo que nós vivemos. Nós temos esse prazer, né? É algo prazeroso, de dentro para fora, é algo que expressa a nossa gratidão, a nossa alegria em servir ao Senhor. Amém? Então, agora nós vamos para o tópico 2, que diz assim: dar graças em tudo. Versículo 20, né? Que nós devemos dar graças a Deus em tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a vontade de Deus, né? Essa deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito nos leva a isso, irmãos, nos leva a ter uma vida alegre, sempre dando graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o Espírito Santo quem nos capacita a isso, né? A sermos crentes com corações gratos, com corações agradecidos, né? Uma vida de gratidão, né? Que expressa a nossa alegria, que expressa, né, o nosso prazer em servir a Deus, né? Não vivemos murmurando, reclamando, não, mas ao contrário, sermos gratos a Deus. Tá difícil? Tá, mas eu estou aqui agradecido ao Senhor. Estamos vivendo dias difíceis? Estamos, mas nós ainda temos motivos para agradecer ao Senhor, né? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, tem nos sustentado. Então nós temos motivos, né, de sermos gratos, de render graças a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas.
Essa é uma marca também do crente cheio do Espírito Santo. E por último, vai falar aqui, né, sobre a sujeição, né, sujeição, submissão. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele é um crente quebrantado, irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa humilde, né? E a humildade, o Senhor se agrada, né, daquele que tem um coração humilde, um coração quebrantado, né? O salmista escreveu isso, que um coração quebrantado, um coração humilde, o Senhor se agrada, o Senhor se alegra. Então, quando nós somos submissos, né, quando nós expressamos essa submissão, essa humildade, Deus, ele se agrada. E a submissão é uma consequência de uma vida na plenitude do Espírito. Que é isso que eu, né, estou aqui falando, expressando aqui para os irmãos. Então, uma vida de plenitude no Espírito é uma vida, é alguém que se sujeita, alguém que se submete. Né? Aqui vem falando sobre a submissão das autoridades constituídas, né, né, aos seus superiores hierárquicos, né, às nossas lideranças eclesiásticas. Então, alguém que tem o Espírito Santo, o crente cheio do Espírito Santo, ele entende que ser submisso, né, que viver em sujeição, não é algo vergonhoso, não, ao contrário, é algo que agrada a Deus e que o Espírito Santo é que nos capacita a ser assim. É o Espírito Santo que nos dá esse coração de submissão, de sujeição às nossas autoridades, né, às autoridades constituídas, às nossas lideranças, né, aos nossos patrões, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Como, por exemplo, hoje nós estamos submissos a um decreto. Estamos todos em casa, estamos aqui fazendo a nossa aula virtual, online. Por quê? Porque existe um decreto de autoridades constituídas que foi feito e que nós, como igreja do Senhor, precisamos entender e ter a humildade, né, de obedecer, de cumprir aquilo que está sendo, né, decretado, que está sendo colocado aí para nós. E isso é agradável a Deus. Significa que nós crentes, cheios do Espírito Santo, temos essa capacidade, né, de nos comportar assim, porque temos o Espírito Santo habitando em nós. Amém? Então, nós vamos encerrando a nossa lição. Aqui nós já chegamos à conclusão, né, quando diz assim, que o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito. Amém? Então, que Deus nos abençoe e nos capacite e nos ajude a sermos, né, a vivermos nessa plenitude do Espírito no dia a dia, né, na nossa vida secular, na nossa vida particular, familiar, na nossa igreja, e que o Senhor nos ajude a isso. Amém? Então, agora nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, né, você que está aí, se quiser, feche os seus olhos, se puder, e vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus por tudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, neste momento, por mais esta oportunidade de estarmos compartilhando da sua palavra através do ensino. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um que compõe a nossa escola bíblica dominical, que o Senhor continue capacitando tantos alunos, professores, superintendência, coordenação, toda a nossa igreja, ó Deus, e que o Senhor venha nos capacitar, nos ajudar através do teu Espírito Santo a vivermos na plenitude do Espírito, a buscarmos, a não permitir que a frieza espiritual, a não nos acomodar, Senhor, mas que nós possamos buscar, que nós possamos desejar, crescer, desenvolver ainda mais na plenitude, na presença do Senhor
e cheios do teu Espírito Santo. Nós assim oramos nesta manhã, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus.